Os três tipos de fundos imobiliários que existem. Pode dar mais um. Existe o fundo tijolo. O fundo tijolo, como o próprio nome já diz, é aquele fundo imobiliário que ele tem como ativo, né, o investimento dele é um prédio, que a gente chama de tijolo. É um prédio onde pessoas circulam e tudo mais, onde você consegue encostar e tudo. É um edifício, né? Ou um galpão. Então, existe um fundo de investimento que investe em ativos desse tipo, que são onde é um galpão, é um hotel, é uma faculdade, é um shopping, onde as pessoas circulam, tem inquilinos e essas pessoas pagam o aluguel. Tá? Isso é um fundo tijolo. Tem um outro tipo de fundo, que é o fundo papel. O fundo papel, ele não investe, o fundo imobiliário do tipo papel, ele não investe em prédios, em agências bancárias, em lajes corporativas. Ele investe em investimentos de renda fixa atrelado a imóveis, que são os CRIs, os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então, quando você vai comprar um fundo papel, existem muitos fundos de investimento imobiliário que só investem em CRIs, que tem uma boa remuneração. Os CRIs, eles são atrelados a imóveis, mas não tem um inquilino lá, não é um shopping, não é nada disso. É só uma renda fixa atrelada a imóvel. Nesse caso, eles ficam muito parecidos com os fundos de investimento tradicionais, mas eles têm as mesmas categorias, as mesmas características de um fundo imobiliário. A hora que você compra ele, na hora de vender, só vende no mercado secundário. O fundo não recompra as tuas cotas. Então, tu tem que ir para a Bolsa de Valores para fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês como comprar e como vender um fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Muito bem explicado. Vamos para o próximo tipo de fundo, que é o fundo de fundos. Esse aqui é o quê? É o multimercado dos fundos imobiliários. Tem de tudo ali dentro. É a salada de fruta. O gestor desse fundo imobiliário, ele pode escolher, eu vou ter 30% de um fundo tijolo, vou ter 40% de um fundo papel e vou ter 30% de um outro fundo de fundos, que eu sei que é um fundo de fundos bons. Então ele pode fazer muita coisa ali dentro e ele pode comprar e vender fundos imobiliários. É um fundo que investe em outros fundos. Esse é o mais indicado para quem está começando a investir em fundos imobiliários, porque a diversificação dele é muito, muito grande. E com um fundo só, você consegue uma enorme de uma diversificação. Se você tiver esse fundo e mais outros fundos na carteira, o teu dinheiro está muito bem distribuído e então tem um grau de segurança até maior. Tá? Quanto rende de aluguel um fundo imobiliário? Quanto que cai na tua conta todo mês com o investimento de um fundo imobiliário? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Tá? Pode passar o próximo slide. Que tem aqui um exemplo. Esse fundo aqui, ele é fantástico. Eu particularmente acompanho ele há muito tempo, eu gosto muito desse fundo. Ele se chama o BB Progressivo 2, tá? Esse print aqui eu tirei do site clubefi.com.br. Clube FII, são dois is.com.br, que é o clube do fundo de investimento imobiliário. Ele tem se cadastrem, é gratuito e você tem acesso a todos os fundos imobiliários que tem no mercado. Então lá vocês podem digitar e pesquisar informações sobre o fundo. Por exemplo, quero saber quanto que o fundo paga de dividendo, quanto que ele paga de aluguel por mês. Foi ali que eu fui ver quanto que ele paga. Desculpem. Então aqui eu coloquei um exemplo de um fundo que é de agências do Banco do Brasil. Tá? Olha que interessante esse fundo. É um fundo que tem as agências do Banco do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, todas as agências do Banco do Brasil, no Brasil, eles não são mais agências próprias e nem alugados de terceiros, porque muitas vezes o Banco do Brasil ele tem agência em quase todas as cidades do Brasil, se não tem em todas. E antigamente eles tinham que ter lá uma agência que era o proprietário do imóvel. Às vezes não era uma empresa profissional, era principalmente em cidades pequenas, né, o proprietário era lá um tiozinho que tinha lá uma sala comercial no centro da cidade, que era bom para colocar agência. Aí, às vezes, os contratos eram de 10 anos, na hora de renovar, esse dono da sala comercial, às vezes pressionava demais o banco para aumentar o preço, porque sabia que era muito custo para o banco sair de lá.
não tinha muitas outras salas parecidas na cidade, então o proprietário da sala ele meio que se sentia sempre numa posição muito boa de negociação. Com isso, né, até por outros motivos também, o Banco do Brasil resolveu criar um fundo imobiliário para administrar as salas das agências do Banco do Brasil. Então ele criou esse aqui, que é o BB Progressivo. Esse é o 2, mas teve também o BB Progressivo 1. São fundos bem parecidos, só que administram agências diferentes. Então ele se subdividiu em vários fundos imobiliários para administrar as agências. Então aqui, ao investir nesse fundo, o teu inquilino é o Banco do Brasil, certo? E olha só que interessante, hoje o valor da cota, para você comprar uma cota desse fundo, está R$ 138,65. Esse print eu não fiz hoje, eu fiz ele na segunda-feira. Então, bem provável que hoje pode ter mudado um pouquinho, mas deve estar muito próximo disso. O último pagamento mensal que esse fundo fez foi de 0,76% sobre o teu valor investido. O valor financeiro que caiu na conta corrente do investidor foi de R$ 1,06. Para cada cota que você tem, você ganhou R$ 1,06. Isso quer dizer o quê? Se você tem lá R$100 mil investido nesse fundo, quantas cotas você tem? Divide por 138,65. Que vai dar quantas cotas? Vou fazer a conta rapidinho aqui para vocês. 100 mil, 138,65 divide. 721 cotas. Quanto rendeu cada cota? R$ 1,06. Então tá. 721,106 vezes R$ 764,26. Isento de imposto de renda, caiu aonde? Na tua conta corrente da corretora. Tá? Só olho para essa aqui agora? Então tá. Se você tivesse investido R$500 mil, dividido por 138,65, que é o preço da cota, você teria quantas cotas? Opa, dedo gordo aqui. 138,65 dividido, tu teria 3.606 cotas. Que tu multiplicar por 1,06, que tu ganha R$1,06 cada cota, quanto você ganhou? Quanto tu ganha por mês de aluguel nesse fundo? 1,06 vezes 3.822. Aonde que vai esse dinheiro? Para a conta. Quando que esse dinheiro vai? Todo dia 15 de cada mês. O inquilino pode não pagar? É o Banco do Brasil. Nunca não pagou. Tem que pagar. O banco lucra cada vez mais. Ele paga. Não vai fazer inadimplência com as suas próprias salas comerciais. O administrador, o gestor desse fundo imobiliário é o próprio Banco do Brasil. Ele administra as próprias salas que as agências dele estão lá dentro. Então, é uma relação quase que perfeita de investimento. Só para não dizer que é perfeito. O inquilino é bom, a segurança do investimento é ótima, o rendimento é muito bom. O rendimento do fundo imobiliário, né, frente à cota, o rendimento do aluguel que tu ganha, que é 1,06, frente ao valor da cota, que é 138,65, se você dividir esse valor por esse, nós vamos chegar nesse número, 0,76%, que é quanto você ganha de rendimento por mês. 0,76%. Se nós elevarmos isso em 12 meses, em juros compostos, porque leva-se em consideração que se você pegar esse dinheiro e reinvestir em novas cotas, você vai ter que elevar para 12 meses em juros compostos. Se você pegar esse dinheiro e você usar esse dinheiro
para pagar teu custo de vida, aí isso aqui vai ser um juro simples, porque você não vai estar reinvestindo. Teu capital ali vai ser sempre o mesmo. Vamos elevar para juro composto. Vamos imaginar que você pega esse dinheiro e compra novas cotas todos os meses. Quanto você vai ganhar em 12 meses? Só para nós podermos comparar com outros tipos de investimento, por exemplo, um CDB ou até mesmo um fundo de investimento. Então, nós temos ali 0,76. O rendimento anual desse fundo vai ser de 9,51% ao ano, isento de imposto de renda.